Você sabia que um dos maiores livramentos na Bíblia é contado aonde o nome de Deus não aparece, porém você consegue ver o agir de Deus em cada detalhe? Pois é, hoje nós vamos falar do livro de Esther. Eu sou a Edjane, tenho 38 anos e saí do Brasil em 2019 e passei a viver cá em Portugal. No início do vídeo, como eu já falei, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Esther. Não ler a Bíblia, mas trazer o contexto para nossas vidas. Como que eu trouxe o livro de Esther para a minha vida? O livro de Esther, ele fala sobre posicionamento, né? Teve uma hora na Bíblia que ela teve que se posicionar. E quando Mardoqueu diz a ela o que está acontecendo, ela diz assim, mas eu não posso fazer nada, né? Todos sabem que se eu aparecer na presença do rei, se ser convidada, todos sabem o que vai acontecer, né? E o tio manda a resposta para ela. Olha, fala para ela que se ela não se posicionar, socorro vem de qualquer outra parte. Mas em relação a ela e o pai dela, eles vão perecer. Então, Estela não tinha uma escolha. Ela tinha que fazer, né? E a gente sabe que Esther se posicionou. Esther jejuou, orou e pediu para que a nação inteira se juntasse a ela. E a gente sabe que toda a estratégia, né, de Ramã para pegar Mardoqueu, a forca que ele montou, tudo que ele fez para Ramã se revoltou, serviu para ele. Né? A forca que ele fez para Mardoqueu foi a forca dele. Então, assim, muitas das vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue se posicionar, a forca que o inimigo montou vai servir para nós. Mas quando nós nos resolvemos se posicionar diante de Deus, a forca que o inimigo armou, né, simbolicamente falando, tá? Não tô falando de algo físico, não. A gente tá falando de algo espiritual. Então, o que ele fez serviu para ele. E a gente sabe que Esther teve uma estratégia sensacional. Sabe, todas as vezes que você grita com o inimigo, você dá a ele uma estratégia dele fugir. Mas Esther, ela simplesmente amaciou o ego do inimigo, porque falou para ele, olha, vem cá, ó rei Assuero, e traz Ramã. Então Ramã ficou cheio. Ele falou, eu vou ao banquete com a rainha. E ele foi ao banquete, a gente sabe que ele foi ao banquete, ele participou. E quando o rei perguntou a ela, o que você quer que eu faça? A Esther falou, eu quero a minha vida e a vida do meu povo. E ela conta para o rei, sabe? Ela conta. E o rei fala, quem quer fazer isso? Aí ela diz assim, Ramã. E a gente sabe o que aconteceu com Ramã. Se você não sabe, lê o livro, porque assim, não sei, é algo mágico ali, que você consegue ver o livramento do povo judeu ali. E por que eu disse que dá pra gente trazer esse contexto? Quando a Esther ficou sabendo, ela não gritou. Ela ficou com medo, né? Que ela falou, não posso ir. E o Mardoqueu disse, como assim você não pode ir? Quem sabe se não foi para esse momento que você foi considerada rainha, que você é a rainha. Foi para esse momento, foi para livrar o povo. Então agora assim, se você não quer, tá tudo bem. Mas eu sei que o livramento virá de qualquer outra parte. Mas não pense, porque você está aí no reino, que você é a rainha, não pense que você vai ficar livre, não. Então a Estela disse, tudo bem, eu vou me posicionar. Peça ao povo para orar por mim. E ela se posicionou. E isso é que falta muitas das vezes na nossa vida. A gente não se posiciona. A gente escuta uma coisinha, olha, o inimigo está pretendendo fazer assim. E tudo que a gente faz já que o inimigo quer fazer, peraí, eu vou sentar. Ou então, coisas que eu sou muito boa em fazer. Quando acontecem algumas situações, eu grito. Sabe? Eu grito, eu quero me vingar, eu quero dizer, isso não vai ficar assim, eu vou fazer, eu vou. Aí eu digo a você assim, você tá certa? Tá, porque acontece coisas, você quer, é o primeiro momento que você quer responder à altura. Mas quando a gente se cala e se posiciona, porque Esther jejuou e orou. Depois Esther se vestiu de veste real.
e se apresentou diante do rei com uma estratégia. Ela não colocou o inimigo dela para correr. Não, ela chamou ele para um banquete. E lá ela contou para o rei o que Haman estava pretendendo fazer. E ela alimentou o ego dele, que chamou ele para o banquete. Ela fez assim, ela teve a estratégia de Deus, sabe? O cuidado, a lei de Deus com aquele povo, com a Esté. E ela não gritou. Ela disse, espera aí, eu sei o que eu vou fazer. Ela se posicionou. O que eu gosto da Esté é que ela se posicionou. E ao ler esse livro eu pensei assim, aconteceu muitas coisas lá no Brasil e eu estava decidida a ir ao Brasil. Eu mandei áudios que só Jesus na causa. Porque realmente eu fiquei revoltada com tudo que aconteceu. E eu queria muito ir ao Brasil. Muito eu queria ir. Eu falava em ir o tempo todo. Eu fiz de tudo para ir. Eu li a Bíblia, eu dizia assim, eu me ajudo. Porque assim, a minha sorte é que assim, todas as vezes que eu falava que eu queria ir, eu não dizia assim, eu vou. Porque, né? Eu colocava diante de Deus. E nesse meio termo, nessa situação de vida, como eu coloquei diante de Deus e eu comecei a ler esse livro de Esther, eu percebi, não era para eu gritar com o inimigo. Eu gritei porque não tinha sabedoria nenhuma. Mas eu poderia deixar na mão de Deus, porque Deus sabia a estratégia. Deus, ele sabia o que precisava ser feito. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer, eu não fui ao Brasil, mas eu sei que na hora certa Deus vai agir. E assim, muitas e muitas vezes a gente escuta muito do outro. Quando eu estava no Brasil, eu era muito assim. Alguém falava uma palavra e eu explodia. E sempre eu morava na Zona Leste, em São Paulo. E tinha algumas vizinhas que era ela, né, da igreja. E eles sempre tinham tentativa de me levar para a igreja. E eu falava que não ia. Só que passou um tempo que outra pessoa me chamou. É uma amiga muito querida. E ela me chamou para ir. Eu falei, tá, eu vou. E eu comecei a ir para a igreja. Eu ia para a igreja, participava das programações da igreja. E me batizei. Só que as outras minhas vizinhas, elas sempre falavam assim, que tinha algo de errado comigo. E ela falava para minha irmã de sangue, olha, Deus manda dizer isso, isso e isso pra Jane. Só que eu não vou dizer porque Jane não acredita. Aí eu pensava, como assim eu não acredito? E então eu começava um questionamento. Porque muitas dessas pessoas, elas me diziam assim, olha, vai ter reunião de mulheres, vamos? E eu gostava muito de reunião de mulheres e eu ia. E lá ela dizia, olha, tem uma revelação para dizer para você, mas eu sei que você não acredita. Mas Deus mandou dizer, eu vou lhe dizer. E contava coisas absurdas. Elas diziam que Deus sonhava comigo onde tinha um buraco e eu caía. A minha irmã de sangue falou que sonhou comigo. Vinha uma luz muito forte em minha direção e eu rejeitava. Essas outras pessoas diziam que você precisa acreditar mais em Deus, porque assim, tudo isso que está acontecendo com você, vai acontecer coisas extremamente horríveis com você, porque você não acredita. Aí eu virava um questionamento, eu dizia, Deus, mas eu tô indo para a igreja. Eu participo das programações. Eu li a palavra, eu não entendo. Então, quando eu li a palavra e eu não entendia, eu ia perguntar exatamente para essas pessoas que diziam que tinha um buraco e eu ia cair. E eu pensei assim, mas eu estou lendo a Bíblia. Me explica, eu não estou conseguindo entender. E as mesmas pessoas que diziam que ia cair no buraco, eram elas que interpretavam a palavra para mim. Enfim, né? Ia dar em nada. Então, assim, muitas das vezes, quando as pessoas chegam até você e ela lhe conta os sonhos, as revelações dela e diz assim, Deus manda lhe dizer. Gente, um ponto aqui. Eu não estou dizendo que Deus não vai mandar ninguém lhe dizer nada. Estou dizendo que eu é que não acredito muito. Sabe? E quando você vê o histórico de vida de alguém, para você acreditar, eu acho que você tem que estar realmente com uma necessidade enorme. E era o meu caso. Eu acreditava e eu ficava dizendo assim, mas por que Deus falou para ele, não falou para mim? Então me explique aqui a palavra. E essas mesmas pessoas. Hoje eu conto para vocês, eu falo para vocês assim, quando elas falavam, e minha irmã dizia, olha, algumas pessoas vieram me contar que sonhou com você, mas não quer dizer a você porque você não confia. Não quer dizer a você porque você não acredita. Mas você tem que acreditar, porque Deus manda te dizer
Deus quer fazer coisas maravilhosas com você, mas você não acredita. Mas você rejeita a luz. Então, essas pessoas chegavam até mim dizendo que Deus mandou dizer, mas elas eram muito agressivas. Eu também não ficava por baixo, era agressiva do outro lado. E eu dizia, não acredito mesmo não, Deus não mandou vocês vir me dizer nada. E eu não quero que vocês me digam nada. Então, nós era muito assim. Enfim. Por que eu tô contando essa história? Porque essas mesmas pessoas que vêm dizer, Deus manda te dizer, quando eu saí do Brasil, elas ficaram na minha casa. E elas destruíram a minha casa. O que restou, a outra pessoa que também me dizia que eu rejeitava a luz, destruiu o resto. Então eu ficava assim, Senhor, mas se Deus manda me dizer essas coisas, se eu escuto o que essas pessoas estavam dizendo, se eu dou ouvido a elas. E detalhe, quando eu estava no Brasil, eu não conseguia arrumar emprego. Eu não conseguia trabalhar. Eu sou cabeleireira, eu montei o meu salão 2 vezes, não consegui. Voltei para minha casa, montava, não dava certo. E eu comecei a sentir uma inquietação em sair daquele lugar, de sair de São Paulo. Aí eu pensava, Deus, mas eu vou para onde? Voltar para Sergipe? E um lindo dia, meu marido chegou em casa e disse assim, olha, o meu patrão, ele é de Portugal. Ele falou que tá indo pra Portugal e perguntou se eu queria ir, o que você acha? Aí eu falei, é a oportunidade, bora. Gente, sem planejamento nenhum. Detalhe, não aconselho ninguém vir sem planejamento. Até porque era só eu e ele, sabe? Não tem filhos. Entendeu? Não tinha nenhuma criança pra trazer com a gente. Enfim. E quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei dia 20 de março, janeiro, fevereiro, março, e dia 5 de abril eu comecei a trabalhar. E a nossa vida mudou assim, literalmente da água pro vinho. Teve perrengue? Claro que teve. É vida de gente, né? É vida de ser humano. Então, sempre tem os seus perrengues. Mas eu falo assim, que no Brasil eu não conseguia trabalhar, no Brasil eu não conseguia ter uma estabilidade de vida, no Brasil eu não conseguia montar meu salão, eu não conseguia fazer nada. Tudo que eu fazia eu começava, mas eu tinha inquietação. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive uma vida completamente diferente. E aí eu comecei a ver as pessoas que diziam que tinha um buraco, eu ia cair. Eram elas que estavam cavando. Mas assim, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus me tirou de lá. Eu posso dizer a vocês com certeza, foi Deus que me tirou dali. Porque eu sei que ali eu ia me perder. E Deus, ele tem um amor assim tremendo por mim, por nós, que quando ele vê que a gente já tá assim num extremo do tipo, eu não aguento mais, ele nos resgata, sabe? E aqui eu comecei a fazer devocional com Deus. Aqui eu entendi assim, no Brasil eu me batizei, mas eu acredito que eu me voltei literalmente para Cristo aqui. E para ser mais preciso, há 1 ano e meio, mais ou menos, que é onde eu entendi que não era o que os outros diziam. Porque quando eu recebi o que o outro dizia, eu gritava. Eu não tinha estratégia. Sabe, eu não conseguia me preparar para a guerra. Eu ia num vulto, as pessoas diziam, então tá, eu rebatia. E quando eu li o livro de Esther, como qualquer outro livro que a gente lê, se você consegue ler a Bíblia e não traz nada para sua vida, eu acho que você tem problema. Tem que voltar a ler, porque quando você começa a ler, quando eu leio o livro de Paulo, quando eu consigo ver as passagens de Pedro, eu me via em Pedro. Sabe, a deriva, esperando os outros me dizer alguma coisa, esperar o outro dizer, olha, Deus manda te dizer, sabe? E quando você começa a ler o livro de Esther, que eu vejo a Esther se posicionando de tal modo que eu falei, eu quero pra mim, eu quero me posicionar assim, eu quero, sabe? Eu não quero gritar com o inimigo. Olha, se é para um banquete que eu tenho que convidar, que seja. Sabe, não tem uma passagem da Bíblia que é Juízes, onde Jael vem uma situação, o rei foge, então ela precisa exterminar o rei. E ela dá o que a ele? Um leitinho. Ele dorme e ela finaliza ele. Então, assim, são mulheres que não gritou, mas conseguiu abater o inimigo. Então, assim, o que eu trago do livro de Esther para minha vida, eu não preciso gritar, mas eu preciso orar e me posicionar diante de Deus. E hoje esse é o meu convite. Em vez de você gritar com o inimigo, coloca ele diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que dele é a justiça. É ele que faz justiça por nós. E a gente consegue ver aqui no livro de Esther, que Esther se posicionou, Esther teve estratégia de Deus para a vida dela.
E ela soube a hora exata de agir. Que você já pensou se ela grita? Era aí o povo ia ser finalizado. Mas não. A Estela se posicionou. Ela soube a hora exata de contar para o rei, de contar para alguém que pode resolver. Então, que todas as vezes que nós sentir o desejo de gritar para alguém o que o outro fez, nós possamos se voltar para Deus e dizer: olha, Deus, ele fez isso. Olha, Deus, eu tô assim. Sabe? Você contar para Deus em vez de gritar para o mundo. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo, porque é uma apresentação, como eu falei, e o livro é de Esther. E mesmo quando Deus está em silêncio, ele está movendo, sabe? Ele está movendo o mundo a seu favor. Então, assim, que nós não venhamos gritar, que não tem necessidade, sabe? E que nós possamos estar tão voltada para Deus, que a gente consiga a estratégia de Esther e não a situação de Ramã, entendeu? Então, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela com alguém que precisa se posicionar hoje. E eu vou ficando por aqui. E eu realmente espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me enrolei um pouco, mas que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você aprenda a se posicionar. Fui!